de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Querido Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, pidiendo tu ayuda y tu misericordia para que vengamos a aprender tu santa y poderosa palabra. Oh Dios, guíanos, direcciónanos conforme tu voluntad. Abre la ventana de los cielos y derrama tu gloria sobre este lugar, Señor. Ayúdanos a entender tus propósitos. Es lo que te pedimos, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Vamos cantar 2 hinos de gloria. Y esta mañana yo invito a hermana Mercedes que pueda estar cantando. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito que abran su himnario en el número 81. Cual perdón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz. La verdad del Evangelio es blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Con plena fe en nuestro Rey. Adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey. Adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey. Adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será, aleluya a Jesús. Nuestro corazón
de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe sé nuestro Rey, adelante con valor. Gloria a Jesús. El siguiente número va a ser el 120. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza y me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es muy fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de Lucifer, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozosos cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Mis hermanos, ponémonos de pie, por favor. Nuestro tema de la lección es el hacer la voluntad del Padre. Nuestro texto áureo, porque la tristeza que hay segundo Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. Verdad práctica, la gracia de Dios no discrimina a nadie, hasta el más vil pecador puede ser salvo. Lectura bíblica en clase está en San Mateo, capítulo 21, del versículo 23 al 32. San Mateo, capítulo 21, del versículo 23 al 32. Vamos a hacer nuestra lectura alternada. Amén. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutieron entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creísteis?
Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Querido Dios y Padre, gracias te damos. Gracias por la porción de tu palabra, nuestro alimento diario, el pan celestial. Ayúdanos una vez más, te pido, para que vengamos a bien comprender tus enseñanzas. Es lo que te pedimos hoy siempre. Y todos dicen, gloria a Jesús. Vamos dejar la ofrenda al final. Y ahí pasaremos a nuestra enseñanza de hoy, que es ese tema, ¿no? El hacer la voluntad del Padre, siguiendo estas analogías de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrándonos, ¿no?, las verdades del reino de Dios, para enseñarnos que tenemos los dos ejemplos después que Jesús es interrogado por los fariseos. Claro que la pregunta que ellos hicieron a Jesús no es porque ellos tenían curiosidad de saber, sino hacían como trampa para agarrar a Jesús en algún error. Pero Jesús utiliza la retórica, ¿no?, y hace una pregunta, y ellos tampoco van a contestar esta pregunta. Siempre es la misma compasión, la misma misericordia, la misma caridad y clareza. Jesús va enseñando, y sus enseñanzas, nosotros sabemos, causaba incómodo, principalmente a la clase religiosa, que siempre estaba ahí para como que querer contradecir nuestro Señor. Ellos que se juzgaban religiosos, conocedores de la ley, no querían que el pueblo tuviera contacto con las enseñanzas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ese tipo de enseñanza de nuestro Señor, que estaba envolvido ahí doutrinas, conceptos morales, éticos, milagros, señales y maravillas que acompañaban, ¿no? Pero las autoridades entre el pueblo, ¿no?, se oponían al divino maestro y a sus discípulos. Y en esta parábola está esta lección. Jesús hizo una clara distinción entre dos clases de oyente, la religiosa y aquella abiertamente discriminada por los judíos y compuesta por pecadores, publicanos y rameras. Hablábamos sobre ese tema también, de tenermos, no digo un nuevo concepto como iglesia. Nadie aquí, creo yo, tiene odio a aquellos que tienen opción sexual contraria a nuestra, ¿no? No tenemos odio.
ou estamos airados em contra de eles? Eu creio que, como charlávamos na hora do almuerzo ayer, dizia que devemos ensinar nossos filhos a respeitar os seres humanos e não as ideologias. ¿Entienden lo que digo, no? E aqui há claro exemplo que os fariseus eram altamente discriminadores. Maior parte do tempo de nosso Senhor foi cerca de pessoas consideradas por los fariseus pecadores, rameras, publicanos, não? Pessoas que não atentavam para a purificação de los judíos, que por su trabalho, algo assim que eles exerciam, eles ignoravam esta questão de la purificação. E justamente Jesus, depois de contestar com uma retórica a pergunta de los fariseus, ele entra com esta analogia, com esta parábola, não? Mostrando claramente as duas classes. E isso é bem notório, não? As duas classes, distinguindo ou fazendo distinta a classe de los fariseus ou religiosos e aqueles que eles julgavam serem impuros e pecadores. E dentro desse tema, eu creio que a igreja deve adoptar o conceito de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Ao invés de discriminar, recebê-los de maneira amorosa e llena de compaixão, digo eu, não? Porque muitos que nombram a nós como fundamentalistas, eles fazem isso porque em algum momento sofreram discriminação por parte de supostos cristianos, não? Generalmente, quando se habla ou se evangeliza a pessoas assim, queremos mostrar de pronto o inferno em que esta pessoa está. Pergunto, será que eles não sabem que estão equivocados? Que estão indo contrário ao uso natural da coisa? Eu creio que sim. Mas esta opção que eles se utilizam, talvez não seja por sua própria vontade, sino por la influência, não? Jesus, ele era como que rompe protocolo, não era assim? Jesus rompia os protocolos. Ele não obedecia à religiosidade da discriminação, se assim podemos nombrar, não? Ao contrário, ele se acercava para dar sua enseñança e mostrar o reino de Deus que já se havia chegado, não? Então, eu creio que a igreja, já fazendo ponto em esta introdução, deveríamos como que rever nossos conceitos e saber se nós não estamos na qualidade de fariseus ou se não estamos na qualidade de publicanos e rameras, sempre carentes de Deus. Eu não sei se foi Lloyd Jones que falou o seguinte, que quando somos salvados, isso não nos hace bueno, né? Nos hace podrido restaurado por la gracia de Deus. Não é que somos transformados de lo que éramos, e sino que somos resgatados por la compaixão e graça de Deus e sofrimos sim uma transformação dada por el Espírito Santo, aún habitando em esta natureza de pecado, não? Somos assim, essa é a verdade. E Jesus, justamente através de suas enseñanças, ele quer aclarar a los fariseus que eles estão extremamente equivocados. Se utiliza desta ilustração para mostrar onde eles estavam. E o primeiro ponto, considerações iniciais da parábola. Em versículo 23,
la astuta pregunta de los religiosos, Jesús condicionó su respuesta a una pregunta que les hizo, a la que no pudieron responder. Ellos querían saber de dónde venía la autoridad de la cual Jesús enseñaba. Ellos querían saber quién daba esta autoridad a Jesús. Y Jesús va en la raíz del problema, ¿no? Y dice, el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los cielos o de los hombres? Y ellos quedaron sin saber lo que contestar, porque si ellos dicen, de los cielos, y Jesús dice, entonces, ¿por qué no creíste? ¿No? Era para decir así, y ellos mismos deducen eso en su mente. Si decimos de los hombres, la gente tiene a Juan como un profeta, ¿no? Y seguramente van a entrar en desacuerdo con nosotros. No sabemos. Entonces Jesús dijo lo siguiente, tampoco yo los digo de dónde viene la autoridad, ¿no? Jesús es la esencia de la inteligencia. Los líderes de Israel rechazaban la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Ya hablamos sobre eso, ¿no? Porque temían la influencia de ellas en el pueblo, dado que la palabra de Dios enseñada por Jesús contrastaba y ponía en conflicto los conceptos humanos tradicionales y sin vida, como vemos en Mateo 23. Estes líderes religiosos, ¿no?, maliciosamente perguntaram a Jesus, com que autoridade hace estas coisas e quem te deu esta autoridade? É claro que Jesus conoce nossos pensamentos, as intenções de nosso coração, e luego ele sabia que a pergunta de los fariseus não tinha nada que ver com querer aprender. El temblor e temor em um outro sentido de los fariseus, era que o pueblo abrisse os olhos, ¿no?, e começasse a entender o verdadeiro sentido do reino de Deus e como ele funciona em el coração del hombre. Jesús, viendo la trampa en sus pensamientos, le respondió con otra, lo que no supieron responder. Ese principio de parábola, o sea, de la conversación, prepara el camino para que Jesús, una vez más, explicara algunos principios del reino de los cielos. Y entra entonces diciendo que había un hombre, un padre de familia, que tenía una viña. Uma das coisas que o escritor deixa bem claro, a vinha pertencia a la família, não era de outra pessoa. Então, entendemos isso, ¿no?, aunque seja sobre duas classes de pessoas, os publicanos e las rameras, os pecadores e os grupos religiosos, podemos enfatizar dentro da própria igreja, do corpo de Cristo, estas duas classes de pessoas também. Não está em los compêndios aqui de nosso estudio, pero puedo associar, não? Porque há aqueles que dizem, eu vou fazer, e há aqueles que dizem, não vou fazer, e vice-versa. E ocorre lo mesmo, de la mesma maneira que passou com os dois filhos de la parábola. Las lecciones derivadas de los dos hijos. Lo que representam os hijos? Miren, representam com toda claridade os dois grupos principais de pessoas carentes de salvação, em aquele contexto em que se encontrava Israel. Ora, você vai perguntar, os fariseus necessitavam de salvação? Não eram eles intérpretes da lei? Não eram eles responsáveis por ensinar e desarrollar a espiritualidade do povo? Sim ou não? Agora nos dá a entender que os dois grupos necessitavam de salvação. Como podemos ver isso? Que religiosidade era essa? Em outro ponto, eles dizem o seguinte, Jesus, falando a eles outra vez, diz, ustedes examinam as escrituras porque juzgam encontrar em ele a vida eterna, e são eles que atestiguam de mim, não?
Entonces tenemos un problema, ¿no? ¿Será que hay dentro de nuestro cuerpo religioso personas que participan de los cultos, cantan, oran, leen la Biblia y aún así siguen necesitando de salvación? ¿Qué me dicen? ¿Cómo podemos aclarar eso? ¿Es posible que haya personas así? ¿Alguno quiere hablar? Haz las manos, ahí el micrófono viene. Un momento, pastor. Ahí está el micrófono. Ujú. Ujú. Entonces había una mala interpretación, será, por parte de ellos, ¿no? Que causaba todo eso. Raimundo, ¿no? Ahora, las características de los fariseos, una de ellas gana destaque, ¿no? Que es justamente la de juzgar a aquellos que no acompañaban su, entre comillas, su rectitud, su manera de vivir religiosa. Entonces ellos de pronto juzgaban, ¿no? ¿No pasa con nosotros a veces lo mismo y juzgamos anticipadamente, con anticipación, las otras personas por su manera de vestir, por su manera de ser, por su carácter, y pensamos que eso está correcto porque no son como nosotros? ¿Será que todos son realmente asiduos a la oración? ¿Será que todos son realmente adictos a la lectura bíblica? ¿O si yo soy, los otros tienen que ser igual a mí? ¿Es así que debemos razonar? ¿No? Porque era lo que ellos querían: purificación total, religiosidad total. Y cuando la verdad somos aquí más de 20 personas, creo yo, o menos de 20, con pensamientos, con decisiones, con opiniones totalmente distintas, ¿sí o no? Entonces unos van a leer más, otros leer menos. Pero eso nos hace mejor o peor que los otros. Era lo que ellos tenían en mente. Habla, Raimundo. Ya lo dijo usted todo ya, papá. Era lo mismo que yo iba a decir. No, no podemos decir, hay personas, que nosotros tenemos que incluirnos ahí. Habemos personas porque todos necesitamos. Usted Ujú. Está dando una interferencia, ¿no? Dando una interferencia, pero sigamos. Ujú. Es la posición del micrófono. Junto con a los publicanos y a las rameras, los jefes religiosos, sobre todo los fariseos, discriminaban los pecadores, como tenemos algunos pasajes bíblicos. Vamos ver con qué tipo de discriminación había. Primero, vamos en San Mateo capítulo 9, versículo 10 y 11. El hermano que encontrar, por favor. São Mateus, capítulo 9, versículo 10 y 11. Quem encontrou, por favor, alce las manos para hacer la lectura con el micrófono. Allá. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús
y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mire, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Hasta el hecho de participar, de compartir la comida, ya era un motivo de un juzgamiento por parte de los fariseos, ¿no? Otra cosa, vamos a São Marcos capítulo 2, versículo 15 y 16. São Marcos capítulo 2, versículo 15 y 16. Cuando Jesús mesa en casa, los pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Oi, aí mesmo busque São Lucas 5:30. São Lucas 5:30. Queremos saludar a nuestro hermano David Vilaça, que está conectado con nosotros, Márcio Marinho também que está conectado, hermana Silda Viana y pastor Oscar Tobías. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Siempre el cuestionamiento, ahora 7:34 de São Lucas. 7:34 de São Lucas. Aí mesmo, vamos ler todos. O de publicanos. Repita outra vez, por favor. Entonces llamaron Jesús de glutón, que comía con publicanos y pecadores, ¿no es cierto? Mire, en este caso, pecadores, en el concepto de los escribas y fariseos, eran judíos que por negligencia se contaminaban ceremonialmente en sus contactos personales y ocupaciones diarias, volviéndose impuros ante la ley e indignos de asociación con los puros. O sea, ellos no se purificavam como deveria. Note isso, hermano, qualquer coisa distinta de lo que eles faziam era grande motivo para juzgar aqueles, ou juzgar o próprio Cristo, que tinha essa comunhão, essa harmonia com pessoas que eram depreciadas, que eram rechazadas, não? E nós há essa infeliz qualidade quando selecionamos com quem devemos falar. Solo hablamos com gente de nosso nível, não? Há até umas coisas em la rede social que às vezes estou de acordo. El hermano só é hermano em Cristo se é de tu igreja. Solo amamos se confessamos a mesma fé. Não é assim? Se é de outra igreja, se termina o amor. E a Bíblia nos ensina a amar ao prójimo como a si mesmo. E quem é nosso prójimo? Todos, não? Todos. E temos esta problemática em meio da igreja. Charlávamos sobre isso também, que algumas vezes teníamos grande trabalho de evangelização para invitar pessoas a nossos cultos, e estas pessoas, com o impulso do Espírito, iam a nossos cultos, escuchavam o mensagem da palavra de Deus, se entregavam a Jesus, e quando terminava o culto,
uma daquelas pessoas com este espírito farisaico se acercava a ele e dizia: el próximo culto não venga mais com esta roupa, tem que vir assim, assim. E recém a pessoa havia se entregado a Jesus. Sabe quando ele volvia outra vez? Nunca, nunca. Oiga, Jesus tinha uma maneira de tratar as pessoas de formas diferenciadas. Eu creio que expliquei isso a vocês, não? Com a mulher del poço de Sicar, ele foi bem cordial, amável, oferecendo-lhe a água de vida eterna. Com os fariseus, ele já dizia assim: ustedes são hijos del diablo. Era de acordo com o nível da pessoa, não é certo? Pero ele tratava principalmente, ou recebia principalmente aqueles que eram extremamente necessitados, como nós outros, de salvação. Ele não rechaçava. Quando um leproso le buscou, se fuera um fariseu, mandava ir lejos o leproso. Mas o leproso le pergunta: Senhor, se tu queres, pode limpiar-me. Que dijo Jesus? Vete de aqui, vá a outro lado. Foi isso que Jesus contestou? Não. Ele dijo o seguinte: quero ser limpo. E lo tocou, mais que tudo, le tocou, que era extremamente proibido tocar em uma pessoa impura. E Jesus rompeu o protocolo e tocou a este leproso. E a Bíblia diz que no mesmo instante ele foi purificado. El efecto Jesus em la vida del pecador, não é assim? Não éramos leprosos espiritualmente? E um toque, apenas um toque de nosso Senhor solucionou nosso problema. E que problema, não? Então, vemos aqui que os fariseus discriminavam sem qualquer misericórdia aqueles que não faziam parte de seu grupo, não? Hijo del mismo padre. Uma coisa também que notamos aqui, que o padre habla a seus dois hijos. Talvez alguns busquem diferente, pero a semelhança. Tem o mesmo padre, recebem a mesma ordem. Diferenças. O primeiro respondeu negativamente. O segundo respondeu positivamente. O primeiro que disse não vou, se arrependeu e obedeceu. O segundo que disse vou, tampouco não obedeceu e nem se arrependeu. Então, a semelhança aqui é que são filhos do mesmo padre, não? O trabalho não foi obrigado, sino requerido e definido por el padre, não? Sin embargo, os hijos responderam de modo diferente às diretrizes del padre. Em isso vemos a prueba de la obediência. Deus espera que todo creyente, por amor, gratitud, llamado, privilégio e oportunidade, e não solo por dever, le sirva com alegria, dedicação, fervor e resignação. Pergunto: estamos dentro de estes requisitos servindo a Deus, não porque devemos servir, e sino por gratitud? Qual é o nível de nosso serviço? ¿Estamos haciendo por obligación o estamos haciendo por obediencia? Era para ser por obediencia, ¿no? Pero algunos notamos que hacen como obligado a hacer. Como se dijera, no, por ser mi deber voy a hacer. No, debemos hacerlo como él dice aquí, porque por gratitud, por amor, por privilegio, por oportunidad y no solo por deber. Servir com alegria, com dedicação e fervor. E ele diz mais: hoje na igreja, a vinha do Senhor também depende da disposição e dedicação de los hijos de Deus para responder de imediato ao chamado del Padre e para trabalhar em sua vinha. Como temos respondido, ou como estamos respondendo ao mandado del Padre? Analise a usted mesmo, estamos em uma enseñanza e haga a pergunta a ti mesmo: ¿estou realmente haciendo a vontade de mi Padre? ¿Estou realmente trabalhando para mi Senhor? ¿Soy grato a Deus por haberme chamado a su vinha?
o estamos en la ociosidad? ¿Cuál es nuestra acción o nuestra área de acción en la iglesia? ¿Estamos semejante al segundo o al primero? ¿No? ¿Somos obedientes o no? ¿Eso no es un privilegio de estarmos trabajando en la viña del Señor? Cantamos con entusiasmo el himno de gloria, ¿no? Yo quiero trabajar para mi Señor, llevando la palabra con amor. Quero yo cantar e orar, não é? Quero eu cantar e orar. Há gente que nem canta e nem ora. Então, se quando cantamos com entusiasmo, né, e não hacemos o que estamos supostamente cantando, ¿en qué calificación estamos en la obra del Señor? Mi deseo es estar. Yo quiero trabajar en la viña del Señor. Anhelo, quiero, ¿no? O cantamos porque simplesmente llevamos a la iglesia como una rutina y nada más. O las enseñanzas de nuestro Señor ya no producen efectos que nos impulsione a trabajar en la obra del Señor. Parece un conjunto de lecciones que siempre está mostrándonos que debemos estar dentro de ese contexto de hacer algo para el Señor, ¿no? En cada lección que estamos estudiando é talento, é a disposição, é a obediência. E interessante que em todas elas Deus prover todo lo que es necesario para que nosotros como trabajadores estemos haciendo lo mejor. Tenemos la herramienta, tenemos a nuestra disposición todo el aparato, pero la pregunta sigue: ¿qué estamos haciendo en la obra del Señor? É para reflexionar, é para perguntar a si mismo: ¿estoy realmente trabajando? Mire, el Padre es la figura de Dios. Sí, Señor, la figura de Dios. Mire, si observarmos, el Padre es la figura principal de la palabra. Aqui, hijos não deve ser levado solamente como um simples término de tratamento, e sim na expressão de nossa herência e posição espiritual em Jesucristo. Temos essa herência de sermos hijos de Deus. Abra sua Bíblia em São João, versículo 12, capítulo 1. O capítulo 1, versículo 12. Quem encontrou, por favor, paradito e leia. Quem encontrou pode ler. Alce las manos. A ver. São João 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos dio poder para sermos hechos hijos de Dios. Entonces no es solamente un término de tratamiento, y sino algo mucho más fuerte. Esta ligación del Padre con los hijos, de Dios con nosotros. Abra su Biblia también en Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos ligados por el Espíritu y somos hijos de Dios. Permanece ahí. Vamos para Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces somos dados por adopción, hechos hijos, potestad nos dio para sermos hijos, la herencia dada a los hijos, y la invitación del Padre era para que vengamos a trabajar en su viña. Voy a repetir como dijo el apóstol Pablo: yo no me canso de hablar las mismas cosas.
¿Qué estamos haciendo en la viña del Señor? En la obra del Maestro. ¿Qué estamos haciendo? Y poderíamos, como hablamos domingo passado, nombrar aqui várias áreas da igreja em que uno puede como que ocupar-se, não? Parece que o segundo hijo queria mais que la sembra de la viña se cambiasse em lugar de campo ressecado, lleno de ortiga, como diz aqui na lecção, que causa incômodo e moléstia, não? Que estamos querendo? Miremos, por exemplo, a vinha do Senhor em Europa. Europa, onde as igrejas estão sendo vendidas para serem cambiadas em museu ou em bares. ¿No? ¿Dónde estão os trabalhadores de la vinha? Iglesias históricas que usted entra e não siente absolutamente nada de la presença de Deus, porque colocaram dentro de ella mesas de bilhar, se diz, mesas de bilhar e bar para beber. Donde escutei pastor dando testemunho que depois de discipular sus discipulandos, se juntava em la sala, abria uma botella de whisky e bebia junto com seus discípulos. Não? ¿Dónde estão os trabalhadores de la viña? ¿Dónde? Não se olvide que Europa foi a cuna do avivamento, lugar de George Whitefield, lugar de John Wesley, lugar de William Carey, o padre ou el padre de las misiones modernas. Grandes homens que simplesmente quedaram em el olvido. E hoje os trabalhadores de la viña deixaram simplesmente ressecar todo o vinhedo. Os trabalhadores de la viña deixaram que as plagas entrassem em el território de la sembra e exterminasse com todo. Vamos permitir lo mesmo em Sudamérica, porque em Norteamérica a vinha também está comprometida, porque entrou a lei da multiplicação da prosperidade material. E que estão fazendo os trabalhadores de la vinha? Agora hablamos de América Central e del Sur. E será que nós vamos escapar de sermos trabalhadores perezosos, ociosos, e permitir que a langosta espiritual entre em la vinha del Senhor, causando dano e transformando esta grande vinha em campo infértil, ressecado, sem vida? Não? Que obediência estamos dando a nosso Senhor como nosso Padre Celestial? Ele está dizendo: anda, hijo, trabalhar em la vinha, em nuestra vinha, nuestra, não? Qual é nossa contestação? Sim, eu vou e não vai? Sim, não vou e depois arrepende-se e vai? Como é nossa contestação? Ou de pronto estamos dizendo: sim, Senhor, conta comigo, porque vou trabalhar duramente para que a vinha siga frutificando e revigorando-se. Temos grandes exemplos. Eu escutava outro pastor falando das igrejas de Ásia Menor, que os hermanos já sabem, já conhecem esse tema. As cartas de Apocalipse, por exemplo, não? As 7 igrejas. Era uma vinha também em aquele tempo. Houve uma palavra de despertar para todas as igrejas de Ásia Menor. E o resultado é: eles não escutaram o chamamento de Deus para trabalhar, porque lo encontramos solamente nas ruínas, em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia, que hoje é conhecido como a atual Turquia, ou turquês, se diz, turquês? Não sei como se diz. Turquia. E se encontra solamente ruínas, 1% de cristiano dentro desse lugar, 1. Os trabalhadores falharam, sim ou não? E feíssimo. Será que vamos fazer o mesmo?
com que esse templo que foi construído com sudor e através da fé, de los aportes, daqui a um tempo transformasse em um depósito? Será que é isso que queremos? O que estamos buscando? O Arne está com seus 30,000 habitantes ou mais, solamente dentro da área urbana, fora da área rural. E nós mirando o tempo passar, ao invés de estarmos praticando a evangelização personal para atrair pessoas, alguns ou 2 ou 3 irmãos que podem trazer visitas, e isso de maneira bem esporádica, não? Trabalhamos ou não trabalhamos para frutificar e trazer novas plantas à la vinha del Senhor? Não? E vamos quedar aí entre 4 paredes esperando solamente que o pastor Ronnie salga a evangelizar, a hacer culto ao aire livre, ou nós vamos mover-nos e quitar de nossa cabecita: hoje há culto, eu vou e aleluia, glória a Deus. Não, hoje há culto, vou chamar a um conhecido, a um pariente, a um hermano que não está vindo à igreja, vou invitar-lo, se é possível, vou passar em sua casa para trazer-lo trabalhar e trabalhar em la vinha del Senhor, para cambiar este quadro, porque eu creio que deveríamos ter muito mais pessoas, não? Deveríamos estar utilizando mais sillas, ao invés de reduzir, não, a quantidade de sillas. Trabalhar em la obra del Senhor. Não se olvide, la vinha pertenece a nós, herencia. O que estamos fazendo? Tomemos como exemplo o que eu já falei, não? As igrejas que antes tinham 5, 6 cultos em um domingo, agora tem solamente uma reunião por la mañana e suficiente para toda a semana. Trabalhar em la vinha del Senhor. ¿No? Decía Jim Cymbala, um dos grandes pastores norte-americanos: ustedes reúnen pessoas em uma manhã de domingo, isso não é igreja. É apenas uma reunião de pessoas que, através de sua comodidade, viene uma vez a la semana para dizer amém, amém, amém. ¿No? Como está nossa vinha? Porque ele é nossa também, pertence a nós. A invitação sigue, hecha por nosso Senhor e Salvador Jesucristo. A conduta distinta de los 2 hijos. Los 2 receberam o mesmo orden. Ele disse: hijo, venga, vamos a trabalhar em nossa vinha. Sin embargo, ambos, los 2 grupos ou los 2 hermanos, pecaram. O primeiro desobedeceu em el começo de sua história. O segundo, al final. Muitos crentes estão em la mesma situação delante de Deus. E é classificado isso como espírito de rebeldia, que é considerado como hechiceria, porque ele respondeu: não quero, pero não apresentou excusa, não aclarou. E o padre tinha urgência. Ele disse: hoje vamos a trabalhar. Deus les habla a seus filhos hoje para que trabalhem com urgência em sua vinha. A vinha era de la família, por lo tanto era de los hijos. O primeiro, al começo, desobedeceu, pero depois se arrependeu e foi realizar o trabalho. O segundo afirmou de imediato que iria. Mentiroso. Pero não cumpriu o prometido. Ou seja, ambos estavam dominados por sentimento de rebeldia. Pecado de rebeldia como de hechiceria, iniquidade e idolatria. Agora note isso: muitos creyentes, apesar de estarem na igreja, disfrutando de la salvação e de las bendiciones que la acompanham, se opõem sem fundamento a los dirigentes de la igreja, motivados solo por el espírito de rebeldia. São vulneráveis a la obra de la carne. ¿No? Estão aí, no momento que invitamos, são os primeiros a reclamarem, são os primeiros a fazerem observações esdrújulas, são opositores.
¿no? Y ese espíritu aquí es nombrado como espíritu de rebeldía. Es como decir así, mañana, hermanos, supongamos que ya hubiera ahí armado el techo plano todo, y el pobre del pastor diga, mañana vamos a vaciar el techo plano. Pido a todos los hermanos hombres, mujeres, si deciden venir, igualmente será bienvenido. Mañana empezamos a las 6 de la mañana. Y todos aquí dicen amén. Y al día siguiente, nem 20% de los que dijeron amén comparecen. Es sobre eso que ele está hablando. Es sobre ese espíritu de rebeldía, de desobediencia. Cuando vamos a hacer algo en la obra del Señor, tenemos que hacer de buena gana, ¿no? Ser sincero con lo que estamos haciendo y no hacerlo de mala voluntad. Yo vengo porque, sabe, se não vão hablar, não venga porque vão hablar. Venga porque disfrutamos de la salvación y somos agradecidos a Dios por esta salvación. Amén. Es duro, sí, es duro. Escuchar estas cosas es duro, pero ¿cuántos de ustedes en este momento se deram cuenta que estão negligenciando? No alce las manos, por favor. É uma pergunta bem íntima. ¿Cuántos de ustedes se deram cuenta que estão simplesmente falhando en este punto? Que poderiam fazer muito mais e não lo hacen. Que poderiam entregar-se muito mais e não lo hacen. ¿No? Al contrario, viene la autocrítica. Conocemos ellos, estão em nuestro medio. São aqueles que quando terminamos de construir todo, um exemplo, construímos todo e chega por último, não? E diz assim, poderia haber hecho assim, poderiam poner assim. E por que não vino quando se estava construindo? São engenheiros de las obras terminadas, não que vão começar, terminadas. Não? Este color, não creio que é bueno pintar assim na igreja, está feio. E por que não estava aqui para dar sua sugerência quando foi necessário? Eu creio que deveríamos fazer diferente. Está mal assim. E sempre são contrários, sempre são ao revés, não? E quando vem um realizando a obra, diz, esse aí não creio que vai seguir adelante. Sempre a crítica, quando deveríamos dizer assim, o irmão está fazendo, irmão, em que puedo ajudar? Dificilmente escuchamos esse tipo de palavra, não? Em que puedo ajudar, irmão? Não é certo? Recuerdos de que somos hijos de Deus, herederos de esta herencia maravillosa y que somos invitados constantemente a trabajar para el Señor. Amén. ¿Preguntas? Vamos ver. Diferencia entre los dos hijos. El primer hijo. Y en él vemos la importancia de la reflexión. Es claro que hubo reflexión. El padre llegó y dice, hijo, vení, vamos a trabajar hoy en la viña, en nuestra viña. No voy. Y después que el padre se fue, él reflexionó, ¿sí o no? Él pensó, repensó y arrepentido dijo, voy. Es el primer hijo, ¿no? Y ahí sigue. Ele pensou em lo que hizo malo e se arrependeu a tempo. E ele diz mais, muitos se arrepentem demasiado tarde, como Judas e o homem citado em Lucas 16, 23, 30. Además de la expressão não quero ir trabalhar, pode indicar pereza, mal que sigue manifestando-se em los hijos e hijas de la actualidade, perjudicando los hogares em todas partes. Eu creio que nunca houve também tanta gente com pereza como em nossos dias, ¿no? Perezosos, que quando tem tempo mais querem estar aí em la ociosidade, comendo, dormindo e nada mais, ¿no?
cuando deberían poner esfuerzo para hacer algo. E é um mal, ele diz aqui que é um mal que sigue manifestando-se em los hijos e hijas em la actualidade. El segundo hijo, este respondeu afirmativamente al padre, pero no foi trabajar en la viña. Si dependiera de él, la viña del padre muy pronto sería un campo de ortigas. La ortiga causa irritación. Ortiga en la iglesia viene de la ociosidad del creyente desocupado. Vamos ver Provérbios 24, versículo 30 al 34. Provérbios 24, versículo 30 al 34. Quem encontrou, por favor, alce as manos e o micrófono vai rapidamente a ele. Quem encontrou para ler? Rebeca. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas que habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Un poco de sueño, un poco de descanso, y dice que el campo se transformó en un campo de ortiga, ¿no? ¿Conocen ortiga? Ortiga es una plantita con hojas verdes y lleno de puntitas que toca en la piel, debe tener otro nombre aquí. Toca en la piel y causa una irritación tremenda. Aparece como que unas ampolitas, ¿no? Y es tremendo. Y uno queda ahí cascando, ¿sabe? Y es grave. Entonces, por él ser perezoso, al invés de crecer cosas buenas, crecieron ortigas, ¿no? Porque un poquito echado, un poquito de sueño, no hace mal a nadie. Y la cosa va. Siempre veo así. La persona, por ejemplo, compra un lote de terreno y usted va a descubrir si él es celoso o no por el estado del lote, ¿no es cierto? Aquí al lado, un hombre compró ese lote y en los mismos días que había comprado, empezó a limpiar y quedó limpio ahí atrás. Pero los otros de aquí de ese lado, ya hace, desde cuando empezamos a construir aquí, nunca lo vimos. Y siempre está de la misma manera, ¿no? Un lugar que es nido de serpientes, de ranas, de carachupa, que suben hasta en la casa pastoral. Así, ¿no ve? Entonces, si ve su disposición, cuando la verdad debería estar limpito ahí, ¿no? Que nuestra iglesia, ella no venga a transformarse en un campo infértil y lleno de ortigas. Amén, hermanitos. Sigamos. Decir es fácil, hacer es difícil. Lo que importa no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos bien. Además de eso, el segundo hijo era hipócrita, de dos caras, de dos palabras. Sí, Señor, voy, y no fue. Un cristiano en esa situación pierde la identidad bíblica. Una iglesia llena de ellos también pierde. Note eso, también pierde. La aplicación de la parábola. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Escuche. Eran hijos del mismo Padre, pero tenían características diferentes. Nuestra herencia como hijos es dada por Dios y viene de arriba. El carácter se forma en nuestro interior y se manifiesta en nuestro exterior. Nota que ele diz de Balaam. Balaam quería morir la muerte del justo, pero no quería vivir la vida del justo y se salió mal.
las personas representadas por los dos hijos. Lo que Jesús quería realmente mostrar era la distinción de las dos clases, de los publicanos, de la ramera, de los pecadores y de los fariseos. Él se utiliza de la parábola de los dos hijos para identificar que los dos, fariseos y publicanos, los fariseos por pensar que estaban salvados, que eran los religiosos, y por pensar que los publicanos y las rameras estavam totalmente perdidos. ¿No era isso? E Jesus muestra a través de la parábola que os dois estavam em condição igual e que os dois necessitavam de la salvação. Pero os fariseus, que se juzgavam salvados, eram os mais fregados, porque mais allá de se juzgarem salvados, eles juzgavam aqueles que pensavam diferente ou não tinham o mesmo comportamento de la religiosidade. Note isso, não? Não podemos ser assim. E ele vai dizer agora da seguinte maneira: quienes não conhecem a Deus e vivem na ignorância, alejado de Ele, são os publicanos e las rameras, dijo Jesús. Versículo 32. Estão representados em el primeiro hijo. Há quienes afirmam que conhecem a Deus, sin embargo, lo negam com sua maneira de viver. Assim eram os sacerdotes e outros líderes religiosos del pueblo, representados por el segundo hijo. A enseñanza foi dura. Sim, se lo foi. Jesus não isentou nenhum de los dois grupos. Al contrário, manifestou sua misericórdia. Não? Nosotros aún seguimos, pergunto aqui, nosotros aún seguimos necessitando de la salvação de Deus? Isso é notório todos os dias, ou não? Ou pensamos como pensam alguns, que uma vez salvado, salvado por sempre? Não, Senhor. Nossa salvação é condicional. Por isso, ser cristiano evangélico não nos faz melhor que os católicos ou mormones. Não. De igual modo, seguimos necessitando diariamente de la salvação de nosso Senhor, assim como eles, aunque estejam em uma doutrina totalmente equivocada, descarrilhada de lo que deveria ser. Pero muestra claramente que para nosso Senhor, a necessidade tanto de aqueles que pensam que são, como daqueles que não são nada, são iguais. Carecemos de salvação. Somos mais salvados do que um borracho que está allá em la cantina? Somos mais salvados do que as rameras que passaram toda a noite vendendo seus corpos em la prostituição para ter plata? Somos mais salvados do que os adictos que estão aspirando as fileiras de cocaína ou fumando os cigarrillos de marihuana? Somos mais salvados do que aquele que diz ser ateu e que não crê em nada? Somos mais salvados do que as feministas? Somos mais salvados do que os abortistas? Somos mais salvados que eles? Ou será que nós não necessitamos de igual modo de la salvação que é disponível todos os dias para nós? Pero a regra aqui que Jesus mostra para os dois grupos é que temos que poner la mano em el arado. Temos que trabalhar. Temos que buscar. Não somos. Ser salvado em Cristo Jesus mostra solamente que éramos desgraciados, que éramos totalmente impuros, que éramos podridos em el pecado, e por la misericórdia e por la gracia, Ele nos deu potestade, São João capítulo 1, versículo 12, de sermos hechos hijos de Deus. Pero não me dá o direito de, como hijo de Él, de nuestro Senhor, juzgar aqueles que não professam a mesma fé que eu. Não vou falar com este meu vecino porque ele é católico. Não vou falar com este amigo de trabalho porque ele é espiritista. Em esta situação é que se deve buscar o contato para mostrar a verdade plena da palavra de Deus. Pero lo que está em juego aqui
é se estamos ou não trabalhando. ¿Estamos trabajando? ¿Estamos buscando realmente hacer la voluntad de Dios? El primero dijo, no voy. Reflexionó y dijo, estoy mal. No, yo voy a trabajar. Y fue y lo hizo, ¿no ve? El segundo dijo, yo voy. Y enseguida no fue a ningún lado. Y el segundo, como vimos, representa los religiosos que ya estaban dentro del sistema, ¿no? No fuera. Hablamos de los contactos de Jesús, que los fariseos siempre observaban que Jesús estava sentado com os publicanos e pecadores. Sim, Senhor. Me acorda agora de um pastor que evangelizou um homem por um tempo. E o homem era adicto ao cigarrilho. E todas as vezes que o pastor ia visitar, ele estava fumando e apagava e lo botava. E o pastor lo sabia. E um dia o pastor chegou e disse, não apague seu cigarrilho, siga fumando. E ele disse, mas pastor, siga fumando. E lhe deu tanta vergonha que daquele dia hacia adelante, ao invés de seguir fumando, ele resolveu parar. Então, não são estas coisas que vão nos apartar de aqueles que necessitam do Senhor. Oiga, Jesus não vino para os sanos. Os sanos não necessitam de médico. Quem vai ao hospital é porque está enfermo, sim ou não? Então, quando buscamos a Jesus é porque reconhecemos que estamos enfermos, debilitados e necessitando de bálsamo de Galaad para sanar nossas vidas. Obediencia. La conclusión, lo más notable en esta lección es la importancia de lo que ya hablé, de la obediencia y su prueba. Si eso es de elevado valor en la vida secular, lo es mucho más en la esfera espiritual. Hay cristianos que honran a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. Como afirmou Jesus, em São Mateus 15, 8, 9. Outra verdade resultante da lição é que se revelam nossos propósitos com Deus, sobre todo mediante nosso comportamento. A obediência e nosso comportamento. O que vamos fazer de hoje hacia adelante? Será que Deus não está cansado de falar com nós? Mostrando-nos o que devemos fazer e sempre somos relapso com relação às ordens de Deus? Não estamos já quedando viejo de tanto escuchar o que devemos fazer e não lo hacemos? Não é assim? Sempre estamos com uma excusa. Isso, aquele, mas isso. E os quehaceres ahogam nossa disponibilidade de sermos obedientes ao Senhor. É certo que temos que ganhar nosso pão, mas é certo também que aquele que garantiza nosso pão está também esperando que vengamos a obedecer a Ele. Não é assim, hermanos? Baje sua cabeça, por favor. Cierra tus ojos. Sea interrogante contigo mesmo. E a pergunta seria: estou eu obedecendo ao Senhor verdadeiramente? Estou eu verdadeiramente sendo obediente ao mandamento de nosso Senhor? O que estou fazendo? É tempo de reflexionar. Eu não quero que tu passe aqui adelante. Não quero. A reflexão é tuya, solo tuya e nada mais. E pense bem, se realmente tu estás em conformidade com a ordem de Deus de trabalhar em sua vinha. Senhor, toma estas palavras sem qualquer hesitação
y lleva el corazón de tu pueblo. Ábrele, Señor, el entendimiento, mostrándole, Señor Jesús, que la viña carece de trabajadores y que nosotros somos estos trabajadores. Misericordia y compasión es lo que te pido, para que no tengamos, Señor, excusas, para que no tengamos palabras siempre contrarias a decir que no hago, no puedo y no debo. Ayúdanos, oh Dios, a sermos hijos obedientes a ti. Tenga misericordia de nuestras vidas, Señor, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén. Están visitándonos Miguel Ángel, que está allá atrás, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Y Lisbeth. ¿Es la primera vez que viene aquí? ¿La primera vez? ¿Ya? ¿Fueron invitados por alguien? ¿O vinieron así nomás? Ah, qué bien. Ah, está bien. Vamos dar la bienvenida a ellos. Llegaron casi que al final ya, pero son bienvenidos, ¿no? A labor de 3, 2, 3, ahora. Esta iglesia y Jesús, nuestra escuela bíblica comienza a las 9 todos los domingos.